4. João 4, 4. Diz assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de me beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem bebe desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-á porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes.
outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas pelo que nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos analisar esta história que de certa maneira é conhecida de todos nós e vamos verificar alguns aspectos, principalmente aqui 7 aspectos, 7, de certa maneira, falhas desta mulher que teve este encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nós, quando vemos e se analisarmos esta mulher, era uma mulher que já teve 5 maridos. E o marido que ela tinha neste momento nem era dela. E ela realmente fica bastante admirada porque, de certa maneira, este caso que eventualmente ela tinha com uma pessoa que era casada, em que estava a viver em adultério, era algo que, de certa maneira, ninguém sabia. E ela ficou bastante admirada por o Senhor Jesus Cristo conhecer e saber realmente desta história. E é esta a situação que lhe faz virar. Mas se formos analisar desde o início, nós verificamos uma das situações é que, se lêssemos desde a parte inicial, nós vimos que Jesus sai de Jerusalém. E sai porque estava a começar a gerar um boato, já estava a começar a dizer uma história que o Senhor Jesus estava realmente a ter mais discípulos e a batizar mais que João Batista. E então, a partir daí, o Senhor Jesus Cristo sente a necessidade de vir até à Galileia. E para ir para a Galileia, ele realmente tem este desejo de ir passar por Samaria. E nós compreendemos pela história do bom samaritano que os judeus não se davam com os samaritanos. Portanto, era algo em que a gente passava para o outro lado da rua. Ou seja, se visse um samaritano, o judeu passava ou vice-versa. E aqui o Senhor Jesus Cristo, como judeu, fez questão de passar por Samaria, em que vemos realmente estes frutos de várias pessoas que creram nele. E aqui nós vemos que ele tem um encontro a sós com esta mulher. Realmente a palavra nos diz que os discípulos todos foram às compras. Agora imaginem 12 homens às compras. Nós nestas feiras, várias vezes fui eu e o Serafim, a gente demos-nos bem, não é? As mulheres até diziam: já está tudo! Até ficavam admiradas com a rapidez com que a gente fazia as compras. Mas confesso que não é normal, às vezes os homens têm mais dificuldade nesta situação. Eu recordo-me uma história que a mulher fez uma lista para o homem e o homem lá foi com a lista comprar todas as coisas. E então chegou a uma situação em que a mulher, quando começou a ver, diz assim: 7 caixas de papel higiênico? Mas eu disse só para trazer papel higiênico. O que é que ela pôs? Ela pôs 1 traço, 2 traços. O 7º item era papel higiênico. 7 papéis higiênicos, 7 coisas a trazer. Portanto, é uma história engraçada de certa maneira, porque ele se viu à risca, viu e trouxe um produto daquilo. O segundo ponto, trouxe 2 produtos daquilo. Então, no papel daquelas coisas estão 7 coisas de papel higiênico. E realmente aqui nós começamos a ver que o Senhor Jesus Cristo quis estar pessoalmente com esta mulher, com esta senhora, e de certa forma nós podemos ver que muitas vezes Jesus quer ter também uma relação a sós com cada um de nós. E aqui esta mulher passou, e vamos analisar alguns erros que ela tomou. Um dos primeiros erros é que aquela mulher pensava que Jesus não falaria com ela. Porquê? Porque sendo judeu,
os judeus não falavam com os samaritanos. Portanto, o primeiro erro realmente que ela começa a tomar é exatamente este erro. Nós vemos que ela vem aqui à hora sexta. Portanto, para nós percebermos como é que é os horários, portanto, estes horários bíblicos, de certa forma, quando nós vemos a hora sexta, à terceira hora, portanto, nós vemos que o dia começa a partir das 6 da manhã. Portanto, se nós começarmos que a primeira hora é às 7 da manhã, a segunda hora é às 8 e vamos por aí fora, a sexta hora significa que é ao meio-dia. Portanto, o que não é normal é as pessoas irem à fonte a esta hora, porque as pessoas vão pela manhã buscar a água fresca. Mas esta mulher, de certa forma, devido ao seu estatuto, devido a já ter tido 5 maridos, devido a esta situação, era uma pessoa que, de certa maneira, estava um bocado à parte e não era bem vista pela sociedade. E então ela ia a esta hora, que era a hora que se calhar ela está lá sozinha, ia buscar a água dessa forma. E então ela não pensava que Jesus falaria com ela. E às vezes existe realmente a mesma situação que nós achamos que Deus não fala com o homem. E às vezes Deus quer falar connosco e de certa maneira nós pensamos que não, Deus não quer nada comigo, eu tenho estas falhas, estou a ter estas falhas e Deus realmente não se preocupa comigo. Portanto, uma das primeiras falhas é exatamente esta que ela teve. É que existe exatamente este preconceito que as pessoas têm, que Jesus foi ali e quebrou o preconceito do facto dos judeus não falarem com os samaritanos. O facto de além de ser um judeu, o facto de ser um mestre, estar a falar sozinho com uma mulher, já isso estando em público, era algo, de certa forma, que não devia ser feito. E então Jesus quebra aqui este preconceito e esta mulher nunca pensava realmente que isso ia acontecer. Ela própria diz, estás a falar para mim, sendo tu judeu e eu uma samaritana, ela entra exatamente dessa forma. E o mesmo acontece realmente que Deus quer falar, quer conversar. Às vezes nós achamos ou não sabemos orar, ou não sabemos fazer nada. Realmente o desafio que realmente Deus nos dá é que Ele quer ter um compromisso, quer ter uma relação para connosco. Um segundo erro que realmente nós vemos aqui é que a samaritana julgou que o poço de Jacó era a única fonte de água. Portanto, nós vemos realmente quando Jesus começa a falar da água, ela de certa maneira interpreta que como água só existe ali, não existe em mais lado nenhum. E esta mulher, reparamos que a sua perspectiva de felicidade era uma mulher que tentava procurar ter uma relação sempre com um homem. Ela teve 5 homens e agora já estava com um caso dessa forma. E ela procurava a felicidade nestes relacionamentos. A felicidade dela era ter um relacionamento, de ter um homem. E então, por esta experiência, era assim que ela buscava essa felicidade. E aqui o Senhor Jesus Cristo começa a colocar realmente a simbolizar este poço, quando fala da água, de vir buscar a água exatamente nesta situação. Porque aquela mulher pensava que o único poço de satisfazer a sede era aquele. Era ali, e era daquela forma. E o que o Senhor Jesus Cristo vem tentar lhe dizer é que existe um outro tipo de água. Existe uma outra água que consegue saciar, que realmente consegue satisfazer e começa realmente a identificar-se dessa forma como sendo Ele a água viva. Então, desta forma, nós também procuramos satisfazer os nossos desejos, procuramos buscar coisas em que nós achamos que aquilo é realmente o mais importante e aquilo que realmente é a diversão, é o prazer, é a nossa felicidade e realmente o Senhor Jesus Cristo vem, de certa maneira, colocar-se, de certa maneira, como o único que consegue dar a satisfação plena e total. Portanto, há muitas fontes que hoje em dia que o mundo transmite que não satisfazem. E realmente ele vem se identificar. Ele diz, quem beber desta água tornará a ter sede. Se nós procuramos a nossa felicidade, a nossa satisfação, na busca
de um homem, na busca de uma mulher, na busca de um relacionamento, se procurarmos realmente a felicidade em coisas que este mundo pode dar, nós vemos exatamente isto que o Senhor Jesus Cristo, que apesar de fazermos, vamos continuar a ter sede. E o Senhor Jesus Cristo é só Ele que consegue satisfazer plenamente. Ele é a água que Ele realmente promete. E vemos aqui exatamente essa situação que é depois simbolizada pelo Espírito, o Espírito Santo. Vemos também um outro erro que esta samaritana comete. É que ela, de certa forma, pensava que Jesus era inferior a Jacó. Ou seja, ela começa a dizer: és tu porventura maior que Jacó, o nosso pai? Foi exatamente isto que ela perguntou, portanto. E então ela aqui, de certa forma, não conhecendo o Senhor Jesus Cristo, ela colocava realmente ali aquele poço e aquela situação daquela água acima de qualquer coisa. E às vezes também acontece connosco que nós colocamos outras coisas acima do Senhor Jesus Cristo. E às vezes temos que tomar decisões e as nossas decisões às vezes prevalecem mais aquilo que nós achamos do que o que o Senhor Jesus Cristo diz. Se nós, quando tomamos de certa maneira alguma posição sobre alguma coisa, nós temos sempre a tendência de deixar o que nós achamos, o que nós queremos, o que é nos favorável a nós. E realmente esta mulher também colocava-se o poço e estas águas superior realmente ao Senhor Jesus Cristo. E vemos de certa maneira esse é um terrível engano em que coloca-se Jesus às vezes como menor. Há pessoas que creem em Jesus, mas num Jesus às vezes menor e colocam outras coisas acima realmente disso. E então é dessa forma que nós podemos ver às vezes as escolhas que nós falamos. Nós vemos, recordo-me um responsável da igreja que colocou, foi ainda há pouco tempo, uma situação a dizer que estavam poucos no culto, porque a maior parte das pessoas tinham ido ver o futebol, acho que foi uma atividade desse género. E realmente quando eu vi isso lembrei-me da situação quando Jesus convida, da parábola de quando o Senhor Jesus convida para a ceia. E houve aqueles que se escusaram, que dizem assim: olha, eu comprei um campo, vou ver o campo. E fez-me lembrar as pessoas que dizem assim: olha, eu vou ver o campo, estão a jogar no campo, eu vou ver o campo. E associei exatamente isso, é que muitas vezes nós escusamos e Deus quer falar connosco, tem desafios para nós e nós muitas vezes dizemos assim: olha, eu tenho que enterrar os meus pais, eu tenho que ir fazer isto, eu tenho que fazer isto, quando Jesus nos lança alguns desafios. Ou seja, nós colocamos Jesus como um Jesus menor na nossa vida. Este foi o terceiro erro que esta samaritana tomou. O quarto erro é que ela interpretou as palavras de Jesus de uma forma literal. O Senhor Jesus Cristo estava a falar de algo espiritual e ela interpretava de uma forma muito literal as coisas. E então o mesmo aconteceu um personagem, Nicodemos, que tinha cometido o mesmo erro. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo dizia que ele era necessário nascer de novo e realmente Nicodemos, apesar de ser uma pessoa com bastante conhecimento, dizia ele, quer dizer, como é que pode alguém voltar ao ventre materno e voltar a nascer? Portanto, e então dessa forma, se nós não começarmos também a ver com os olhos espirituais, não começarmos a entender a Bíblia de certa forma, desta maneira, em que nos vai ajudar a ter um enriquecimento espiritual, ele depois mais à frente começa a falar também da mesma situação. Quando os discípulos dizem que ele vinha com comida, e ele começa a dizer que ele tinha uma comida mais importante. Eles começam a achar que será que alguém lhe deu outra comida, outro tipo de comida? E realmente ele começa lá a falar de algo mais importante. Nós vemos a situação de nem só do pão viverá o homem. E às vezes este espírito é o espírito que o Senhor nos deixa, de certa maneira, de pormos Deus em primeiro lugar. Para o Senhor Jesus Cristo não estava a comida, mas estava
a situação que era mais importante, que era aquelas pessoas necessitavam da salvação. E era importante lhes falar da salvação. Era importante realmente o facto de eles quererem e anunciar. E independentemente de estar na hora de comer, de estar nessa cena, ele revelou de certa maneira ali uma situação de colocarmos a palavra de Deus, as coisas espirituais, em primeiro lugar. E é por isso que às vezes há pessoas que não entendem, porque estão a olhar ou estão a ler a Bíblia de uma maneira muito material, muito física, e o Senhor Jesus Cristo está-nos a falar de coisas mais importantes, que são as coisas espirituais, que estão acima das coisas materiais. Então, este foi o quarto erro desta mulher. O quinto, de certa forma, a mulher julgou que a sua vida particular estava oculta de Jesus. Portanto, ela colocava-se perante o Senhor Jesus Cristo dessa forma que, como do lado de lá, as pessoas não sabem o que se fazem. Portanto, e às vezes nós temos esta situação que ninguém sabe e temos às vezes vidas duplas, temos vidas de certa forma que não é bom saber, mas Deus realmente que é onisciente, Ele conhece-nos na totalidade. E realmente nós vemos pela palavra de Deus que vai haver um dia que tudo se fará à luz. E vamos conhecer tudo. Nós aqui podemos ter determinados personagens, nós podemos encarar determinados personagens, podemos fazer que somos determinadas pessoas, mas o Senhor Jesus Cristo nos conhece verdadeiramente. E então dessa forma esta mulher também, a partir daqui, foi a partir daqui que ela começou a dizer realmente este é um mestre e tem realmente um poder de conhecer realmente aquilo que se vai comigo. E então ela, naquele discurso que estava a ter com ele, um discurso de certa maneira um pouco difícil, porque a partir do momento que ela lhe pede de beber, ela não lhe dá de beber, ela entra num muro, ela cria uma vedação aqui, de certa maneira, pelo facto de ele ser judeu, de ser samaritano, ela começa a entrar na discussão, a dizer, vocês acham que é ali, nós achamos que é assim. Portanto, quando na realidade o Senhor Jesus Cristo estava aqui a tentar ter uma conversa, ela não entrou numa conversa agradável, ela criou um muro. Então, com esta revelação, o Senhor Jesus Cristo quebra realmente aqui a barreira, apesar de várias tentativas, de várias situações que ele tenta quebrar aqui o orgulho desta pessoa. E realmente nós vemos que nós às vezes nos colocamos com um orgulho, colocamos alguns muros e da mesma maneira nós achamos que dentro do muro só nós é que sabemos. Então o Senhor Jesus Cristo tudo sabe e tudo conhece e ninguém pode esconder a sua vida, portanto. E desta forma o Senhor Jesus Cristo quer nos livrar dos erros, quer nos livrar dessa escuridão e quer nos trazer para a luz e quebrar esses muros. O sexto erro que nós vimos aqui é que a mulher samaritana pensava que o mais importante era o lugar da adoração. Portanto, às vezes nós temos esta tendência de sermos religiosos desta situação, que é, achamos que Deus está aqui neste local apenas. Ou seja, o facto de nós vermos a igreja e é aqui que nós temos um encontro com Deus e chega. E é aqui que nós vimos adorar a Deus e ponto final. Este é o erro realmente que esta mulher tinha. Ela queria saber se, a partir do momento que Jesus lhe quebra e realmente demonstra-lhe realmente que o Senhor conhece-lhe o coração, a partir do momento ela começa a abrir e começa então a perguntar, então onde é que eu tenho que ir para ter um relacionamento com Deus? É em Jerusalém ou é aqui em Samaria? E o Senhor Jesus Cristo diz-lhe claramente que não é o lugar que importa. O que é importante é que nós sabemos que Deus é Espírito e importa que nós possamos adorar em Espírito e em verdade. Podemos estar no nosso lar, podemos estar no emprego, podemos estar a conduzir, seja em qualquer sítio que nós podemos estar. Nós podemos estar com este relacionamento em Espírito e em verdade com Deus em qualquer momento. Portanto, é este um dos erros que às vezes as pessoas pensam que Deus está só apenas num determinado lugar. Claro que o facto de vir à igreja é bastante importante, é extremamente importante,
O facto de estarmos com os outros irmãos é bastante importante, mas Deus nos conhece quando nós saímos daqui, nos conhece à segunda, à terça, de manhã, de tarde, à noite, e nós podemos ter este relacionamento com Deus. O último erro que nós vemos aqui é que a mulher samaritana pensava que o Messias ainda não tinha chegado. Portanto, realmente ela coloca de certa maneira a saber que o Messias havia de vir, não é quando não sabia que estava ali à frente. E realmente a resposta do Senhor Jesus Cristo foi impressionante. Ele diz: eu sou eu que falo contigo, sou eu o próprio Messias, sou eu o próprio Salvador. E aqui vemos que a partir do momento desta revelação ela sentiu este desejo de ir falar também com os outros e de ir transportar exatamente isso aos outros. E dessa forma, a partir do momento em que nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que temos este encontro com o Senhor Jesus Cristo e que o aceitamos e que cremos realmente nele, devemos de certa maneira também anunciar aos outros, da mesma maneira como esta mulher fez. Realmente nós, através destes 7 erros que nós vemos aqui, possamos olhar também para nós próprios, como é que está o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, e que realmente o Espírito Santo possa nos manifestar, eventualmente, se não existem alguns destes erros, ou outros erros, que nós possamos realmente recuperar e que possamos, desta maneira, termos este, em espírito e em verdade, esta relação para com Deus desta forma. Porque realmente nós vimos que a partir do momento em que nós tomamos esta decisão, a partir dessa forma, realmente nunca mais teremos sede e temos esta esperança e esta alegria de um dia podermos estar com Ele. Que o Senhor realmente nos abençoe e que nos ajude a corrigir alguma situação relativamente à nossa relação com Deus, que possamos melhorar, realmente aperfeiçoar, santificar-nos desta forma. Realmente que o Senhor nos abençoe. Amém.